Sonho de criar uma empresa para comercializar os incensos de resina no maior país católico do mundo. São mais de 15 tipos de incenso comercializados em embalagens de diferentes tamanhos, que atendem a todos os tipos de consumidor. Além dos incensos, a Milagros oferece todos os acessórios para o ritual de sua queima, desde carvõezinhos e pegadores até queimadores de mesa e turíbulos de vários modelos e tamanhos. Lembrando as milenares tradições da história do incenso, a Milagros coloca o conceito de presente em todos os seus produtos. Durante a visita do Papa Bento XVI ao Brasil, quando a Milagros foi o fornecedor oficial de incensos e carvões. Recebemos um telefonema, foi uma surpresa para a gente, pedindo incensos para a visita do Papa no Brasil. E nós fornecemos para toda a cerimônia que foi realizada aqui. O maior reconhecimento veio em setembro de 2008, quando o Vaticano encomendou o incenso que foi utilizado na Missa do Galo, celebrada pelo Sumo Pontífice no Vaticano. Milagros ho conosciuto per quando da viaggio del Santo Padre in Brasile hanno mandato come dono l'incenso che a noi e tutti gli altri è piaciuto e piace perché un bel profumo, non è forte e si vede quando si usa, c'è un bel fumo. Allora la cosa importante anche è che il profumo non è forte, non è violento e questa è la cosa più importante per noi. Questo usiamo. E gostaram não só os que estiveram no Brasil, mas também os que estavam ali no Vaticano, que pediram de onde vinha esse incenso, que era muito bom. Então, estamos às vésperas do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, convocado pelo Papa Francisco. E a novidade desse jubileu é que ele vai poder ser celebrado, pelo menos também a sua abertura, ao menos simbolicamente, nas dioceses. Se eu não me engano, no ano 2000 também houve uma simbologia nas dioceses, mas não tanto como agora, porque o Papa, embora mantenha a importância de Roma como centro de peregrinação ao longo de 700 anos de jubileus, o Papa quis descentralizar para quem não pode ir a Roma, como ele também sugere, ninguém venha me ver em Roma, ninguém gaste dinheiro, use o dinheiro para vir para Roma e dê para a caridade. Ele também quis descentralizar, não só espiritualmente, mas também para as pessoas sentirem o jubileu em suas dioceses. Então, pela bula que o Papa publicou em abril, a bula Misericordiae Vultus, o rosto da misericórdia, ele determinou duas datas. No dia 8 de dezembro, ele vai abrir universalmente, aí o que importa mesmo, na solenidade da Imaculada Conceição, ele vai abrir o Ano Santo da Misericórdia. Mas, numa forma simbólica, no domingo seguinte, terceiro domingo do Advento, dia 13 de dezembro, os bispos abrirão as portas santas das co-catedrais ou das catedrais e inaugurarão assim o Jubileu da Misericórdia nas suas dioceses. Lembrando, isso é um reflexo do que foi feito em Roma, só para a gente sentir nas nossas dioceses o que aconteceu em Roma. Mas, efetivamente, o jubileu vai ser aberto no dia 8 de dezembro pelo Papa em Roma. Então, já que vai ter essa abertura de porta santa também nas dioceses, e eu vou explicar daqui a pouco onde vai poder ser feita essa abertura. Então, como vai ter porta santa nas dioceses, pelo bom senso, a gente diz que é bom que antes do dia 13, 2 semanas antes, como, se eu não me engano, a Catedral de São Paulo está fazendo 2 semanas antes, a Aparecida em São Paulo também já está fazendo no Santuário Nacional, estão lacrando a porta principal das igrejas para ter um efeito real mesmo de abrir na celebração. Enquanto que em Roma as portas santas são à direita de quem entra nas basílicas maiores,
as portas santas nas catedrais ou nas co-catedrais, dependendo como o bispo determinar, serão as portas principais. E o rito pede que essas portas sejam ornadas com ramos ou com outras decorações litúrgicas e teológicas, mesmo que adaptando a cultura local, mas nunca sem se esquecer do sentido religioso. O bispo vai abrir mesmo a porta santa da catedral, enquanto que as outras igrejas que ele pode escolher, e é bom que ele escolha para serem referenciais na diocese, além da catedral, essas outras igrejas só terão uma bênção da porta. O bispo, repetindo, vai abrir a porta santa com todo o rito que eu vou dizer daqui a pouco. E os delegados do bispo nas outras igrejas referenciais na diocese vão abençoar a porta principal. Então tem uma diferença aí na dignidade do rito. Se falando em rito, o que aconteceu? O Papa confiou o Jubileu da Misericórdia ao Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização. Esse Pontifício Conselho pediu a 2 liturgistas para fazerem esse rito que até então não existia, porque não é um rito ordinário, é um rito especial. Isso foi levado para a Congregação para o Culto Divino, foi aprovado e foi publicado no início de outubro. Então, para os devidos efeitos, tanto pelo Pontifício Conselho quanto pela Congregação para o Culto Divino, esses ritos são totalmente válidos, porque as ações desses 2 dicastérios da Curia Romana são atos próprios do Papa. Então, foi publicado um ritual, primeiro na Itália. Tá bom aí, diretor? André, tá bom? Foi publicado um ritual, primeiro na Itália, depois em Portugal e agora está chegando ao Brasil. Esse ritual, como é uma coisa especial, uma coisa extraordinária, uma coisa que a gente só está sabendo agora, ele deveria ter sido publicado muito tempo antes, para as dioceses saberem, tomarem conhecimento, adquirirem e se prepararem. Só que, como nós sabemos, o Sínodo dos Bispos, celebrado agora em outubro, parou tudo em Roma. Tudo em Roma, não só a igreja, mas também a imprensa, se direcionou para o Sínodo dos Bispos. Então, somente na segunda semana de outubro, nós sabemos que o rito foi publicado em italiano. Depois, foi publicado em português europeu. E nós tivemos acesso à edição italiana, porque em todos os lugares, Itália, Portugal, Brasil e nos outros países, quem comprou os direitos para publicar nesses países foi a Paulus Editora. Mas só que ela está publicando na Itália, em Portugal e agora no Brasil, se não me engano, a partir do dia 16, em forma de fascículos, de livrinhos. E um dos liturgistas falou que as dioceses teriam que dar o formato litúrgico, o formato digno de um livro para uso da liturgia, teriam que dar esse formato ao conteúdo desses subsídios. Então, qual é a estrutura do rito? O rito se assemelha muito com o Domingo de Ramos. Tem procissão, tem um evangelho antes da missa e também, como vou falar daqui a pouco e vou explicar, isso se chama Estácio. Repetindo, pela bula Misericordiae Vultus, o Papa Francisco determinou que essas celebrações nas dioceses sejam feitas no dia 13 de dezembro, terceiro domingo do Advento, o domingo Gaudete. Como está representado esse rito? Primeiro de tudo, depois da paramentação, em outra igreja que não seja a catedral ou a co-catedral, o bispo começa a missa, normalmente com a saudação, com o sinal da cruz, e começa a Estácio. Estácio é um termo bem antigo, que já se encontra falado na igreja no século II, no livro Pastor de Hermas. Estácio
tem origem numa aplicação militar, significa estar de guarda. Então, desde o começo, quando a igreja se apossou desse termo, quis dizer que está de guarda, está vigilante, está de jejum, está de penitência. Por isso que ainda hoje nós chamamos os dias santos, principalmente Sexta-feira Santa e outros dias de dias santos de guarda. E quando a igreja também se apropriou desse termo, passou a representar um rito da igreja, um rito litúrgico. O que é Estácio? Nas primeiras liturgias papais, a gente encontra falando sobre Estácio, que era o rito normal da missa. O povo se reunia em outra igreja, que não fosse a igreja principal da missa, e lá o bispo começava, principalmente o bispo, depois que a liturgia passou a ser presidida pelos presbíteros, pelos padres, lá começava a missa e fazia-se a estação, a procissão para a igreja principal, a igreja da estação. E nisso ia-se cantando a ladainha de todos os santos, que terminava com o Kyrie eleison, com o Senhor tende piedade, que é o nosso ato penitencial ainda hoje. Então, o ato penitencial da missa, como nós conhecemos hoje, é o resquício da ladainha de todos os santos que era cantada durante a Estácio da missa do bispo. Por fim, esse termo Estácio, principalmente no contexto litúrgico, ele se perdeu. Hoje se fala muito em Estácio somente na liturgia papal e na liturgia do rito extraordinário. Na liturgia papal, na missa da quarta-feira de cinzas, quando o Papa sai de uma igreja e vai em procissão para a igreja de Santa Sabina, em Roma. Mas na reforma litúrgica do Vaticano II se retomou esse termo missa estacional, a missa principal do bispo, no cerimonial dos bispos. Anteriormente chamada missa pontifical, hoje a missa mais solene do bispo, nos principais dias do ano, com o clero à sua volta, é chamada de missa estacional. Então o Papa determinou, como eu falei, que o jubileu seja celebrado inicialmente nas dioceses no dia 13 de dezembro com esse rito. Então, como eu falei, vai começar com uma procissão, aí fica a critério do celebrante, do bispo, usar ou já a casula da missa mesmo, ou usar o pluvial, com os outros paramentos, insígnias próprios da missa. O bispo começa a celebração, como eu falei, com o sinal da cruz, a saudação, e após isso, a proclamação do Evangelho da parábola das 100 ovelhas, que tem tudo a ver com a misericórdia divina. E essa proclamação do Evangelho tem todos os ritos próprios, solenes, de uma proclamação normal do Evangelho na missa. Depois disso, em vez de ter uma homilia, se faz a leitura de um trecho da bula de convocação do jubileu, aquela que eu falei, que é a Misericordiae Vultus, o rosto da misericórdia. Em seguida, o diácono que porta o livro dos evangelhos se coloca na procissão em grande destaque e se começa a procissão para a igreja principal, que é a catedral ou a catedral. Enquanto isso, o incenso é usado na procissão e as pessoas cantam, o povo cantam alguns salmos indicados, ou até mesmo a ladainha de todos os santos. E nisso a gente agora recupera aquele primeiro costume da igreja, na missa estacional mesmo. Ou seja, uma missa começa com procissão e na qual se reza, se canta a ladainha de todos os santos. Porta Santa da Catedral, a porta principal estando fechada, e oportunamente 2 ministros se colocam na parte interna da igreja, todos param diante da porta da catedral e o diácono que porta o evangeliário fica ao lado do bispo. E embora sejam simples os versos que o bispo vai dizer diante da porta, eles são muito bonitos. São tirados das Sagradas Escrituras,
Por exemplo, uma das coisas que o bispo vai dizer diante da porta fechada: abri-me as portas da justiça, quero entrar para dar graças ao Senhor. Quando o bispo disser isso, ele vai abrir simbolicamente as portas da catedral, e como eu falei, é bom que dentro da igreja estejam 2 ministros, 2 pessoas adequadas para ajudarem o bispo na abertura total da porta. Nisso, o bispo ainda vai dizer: esta é a porta do Senhor, por ela entremos para alcançar misericórdia e perdão. Isso é um trecho do Salmo 118 mais modificado, porque o Salmo no original diz: nessa porta entrarão somente os justos, mas modificou-se para dizer: por ela entraremos para alcançar misericórdia e perdão, ainda que não sejamos justos, ainda que não estejamos ainda em estado de graça. Após isso, é interessante que o rito pede que o bispo tome o evangeliário em suas mãos e mostre ao povo. E dá as costas para a catedral e mostra o evangeliário ao povo sem traçar a cruz. Após isso, se forma a procissão em direção ao altar, enquanto todos cantam uma antífona ou um canto semelhante. Interessante aqui que na procissão que se forma, o bispo, vocês depois poderão ver a ordem da procissão, o bispo portará ele mesmo o livro dos evangelhos até o altar. Chegado ao altar, ele coloca sobre o altar o livro dos evangelhos. Se ele não usou casula, até então, ele depõe o pluvial, ele tira o pluvial, a capa de asperges, e coloca a casula roxa ou rósea, que é a cor desse domingo do advento, a cor facultativa, a cor rósea. Em seguida, ele faz veneração ao altar, beija, põe novo incenso e incensa, purifica o altar, e o ato penitencial é pedido que seja feito sob forma de aspersão, com um rito já próprio, que a gente já conhece, o rito de bênção da água para aspersão, e se assim o bispo quiser, ele poderá abençoar o sal e misturar com a água. Depois disso, a missa vai seguir o curso normal dela, sem o glória, como é próprio do tempo do advento. E no final da missa, antes da bênção final, serão comunicadas aquelas igrejas, serão comunicados os santuários que o bispo escolheu como referenciais pela diocese para que sejam visitados pelos fiéis. Antes da bênção final, todos cantarão a Salve Rainha ou a antífona Alma Redemptoris Mater, que é a antífona mariana própria do tempo do advento. Depois disso, o bispo termina a missa como de costume, usando a bênção solene para o tempo do advento. Por último, se falando sobre o rito desse dia, o rito presidido por um delegado episcopal em outra igreja que não é a catedral ou a concatedral, ele se difere muito por 2 motivos. Tanto para enfatizar que o delegado não é o próprio bispo, senão não era delegado, e para enfatizar que não é a abertura de uma porta santa, é a bênção da porta de uma igreja referenciando a diocese. Então o rito é bem simplificado. Mas, do mesmo jeito, os ministros se paramentam, vão diante da porta da igreja na parte interna, não vai ter procissão, não vai ter outro evangelho, não vai ter ladainha de todos os santos. O delegado do bispo, que pode ser vigário episcopal, vigário geral, até o bispo auxiliar, vai diante, se paramenta com um pluvial, com a casula, como também ficou facultativo ao bispo, e vai diante da porta, na parte interna da igreja, a porta fechada, e dá uma bênção para a porta. Não vai dizer aqueles versículos que eu falei anteriormente, que serão ditos pelo bispo. Ele vai abençoar a porta daquela igreja, e depois a procissão para o altar já vai ser com a aspersão da água benta do ato penitencial. Depois da aspersão, chegado ao altar,
Se o celebrante não tiver usado casula, ele depõe o pluvial, a capa de asperges, beija o altar, o incensa e já diz aquela fórmula de absolvição do ato penitencial. Novamente, a missa continua como de costume e no final da missa não vai ter o canto da Salve Rainha ou da antífona própria mariana para o tempo do advento, mas o celebrante pode dar a bênção solene prevista para esse tempo. Mas, como vocês observaram, tem grande diferença entre o rito presidido pelo bispo e o rito presidido por um delegado seu. No terceiro vídeo dessa série, eu vou apresentar algumas sugestões preparadas especialmente para vocês, para todos que vão celebrar o Júbilo da Misericórdia. Sugestões imperdíveis.